Olá! Olá! Sejam muito bem-vindos a mais um programa Odonto Prime, o seu programa de saúde bucal. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre dois casos. Primeiro a gente vai falar um pouco de uma reabilitação parcial que envolve implantes, envolve coroa de porcelana, lente de contato e todas feitas no CEREC. E outro é um caso também de molares, então os dentes mais posteriores, também executados coroas de porcelana metal free, tudo executado através de alta tecnologia no CEREC. Vamos lá, Jean? Então vamos lá. O que a Morgana me comentou, esse CEREC é um sistema de CAD/CAM. Esse sistema então possibilita aí a confecção de imagens a partir do escaneamento intraoral. E ele então gera imagens tridimensionais da arcada. Para aí dessas imagens a gente poder fazer um planejamento e fazer a confecção a partir de uma máquina fresadora que fresa blocos cerâmicos para a confecção dos dentes de porcelana. Então esse caso aqui é um caso complexo. A gente pode avaliar aqui os dentes anteriores em situações variadas, restaurações, fraturas e com infiltração, coroas de porcelana e já com cores diferentes. Então tinha aí nesse caso anterior uma mistura já de alguns tratamentos odontológicos antigos. Então o paciente nos procurou, insatisfeito com essa atual realidade dos seus dentes anteriores, e aí a gente ainda percebe aqui problemas gengivais, provavelmente decorrentes aí de uma desadaptação dessa prótese e que pode aí, como a gente tem comentado em outros programas, gerar até outros problemas de saúde em função desses problemas gengivais, que aí logicamente acaba havendo um acúmulo maior de bactérias, de placa bacteriana nesses locais e que geram esse tipo de coloração na gengiva. Se faz aqui logicamente uma avaliação radiográfica. Isso aqui é um corte de uma imagem de uma tomografia, então a gente vê aqui esses dentes anteriores que já tinham as coroas, tem pinos e tem canal, um deles apresenta até uma lesão já dentro desse tratamento de canal, decorrente já de uma odontologia talvez mais antigas ou então de traumas gerados nesse local, e que aí a gente teve então nesse caso a indicação de extração daquela raiz, porque ela não tinha mais como passar por nenhum tipo de tratamento, porque ela já tinha chegado ao seu limite, já tinha tratamento de canal, já tinha um pino intracanal, então a gente agora nesse momento lançou mão do implante. Fez então aí a remoção da coroa antiga e do pino, verifica-se então que se tinha aqui uma fratura dessa raiz e logicamente impossibilita qualquer tipo de tratamento reabilitador definitivo num estádio de raiz desse jeito. Se essa raiz estivesse com essa mesma coloração, tivesse dessa mesma maneira, só que sem estar fraturada, logicamente a odontologia de hoje conseguiria manter essa raiz sem problema nenhum. Tá? No caso então aqui feita a extração, aí no mesmo momento da extração e numa maneira extremamente conservadora se faz a colocação do implante. Isso aqui é um guia que nos auxilia na hora da inserção, para que eu tenha aí um posicionamento tridimensional ideal do implante, mas a gente percebe que logicamente tem aqui um pequeno sangramento, mas todo o contexto, todo ao redor, a gente não mexe em nada, então acaba sendo extremamente atraumático, como a gente pode dizer, porque não faz nenhum tipo de relaxamento na gengiva ao redor daquele local. Como vocês perceberam, aquilo era um guia que me auxilia na inserção, mas aqui então eu já estou com o implante colocado, já estou com um componente protético instalado e aí mesmo assim ficaria um espaço, um gap ali ao redor do implante e do dente que foi extraído, porque o dente tem um volume muito maior do que do implante. Mesmo que a gente possa então fazer uso de implantes também com formato cônico, mas mesmo assim o diâmetro dele acaba sendo menor do que o diâmetro de uma raiz. Então a gente tem que obrigatoriamente fazer um enxerto ao redor para que não haja um comprometimento também da parte gengival. Então aqui a gente está terminando a cirurgia, tem aqui um pouquinho do material de enxerto, mas assim o paciente já consegue ir para casa no mesmo dia e nessas condições. Então, provisórios que foram previamente confeccionados, previamente planejados a partir de um planejamento digital do seu sorriso, do DSD, o planejamento do Digital Smile Design, se faz um desenho do sorriso, então os provisórios dele também já foram baseados num projeto daquilo que a gente imagina lá para o final do seu tratamento. Mas logicamente nessa etapa fica uma etapa aqui em stand-by, porque tem que haver aqui um processo de osseo-integração, de cicatrização daquele implante dentro do tecido ósseo, e nesse momento então ele está numa situação mais favorável e mais estável se comparado com o início do seu tratamento. Tá? Algumas outras imagens. Aqui então agora a gente já vê um pós-operatório do implante instalado. Se a gente for perceber, esse implante aqui tem já uma resistência e um suporte até muito maior do que tem os dentes vizinhos, então ele está numa situação
extremamente vantajosa, tá? A gente acabou reabilitando de uma maneira que dá uma segurança para o paciente muito grande. E esse componente que vocês veem aqui, talvez uma consistência um pouco diferente do material do implante, é o componente protético que já ficou definitivamente instalado e, logicamente, um provisório naquele local. Provisório, tá? Então assim ele passou por um período do seu tratamento com o provisório em boca, porque a gente não tem por que não fazer nada ali naquele momento, até porque nenhum paciente logicamente aceitaria ficar sem um dente naquele momento, e hoje em dia a odontologia atual nos dá essa possibilidade da extração de um dente, imediatamente já se coloca o implante e também na mesma sessão já existe a possibilidade de colocar um dente provisório naquele local. Logicamente, não pode haver nenhum tipo de contato prematuro, tem que ter alguns cuidados que são específicos, mas há uma evolução muito grande da odontologia nesse sentido, de extração de implantes e a colocação imediata, extração do dente e a colocação imediata dos implantes. Então, como a gente passou já agora esse processo do pós-operatório dele dos implantes, volta-se então de novo para um planejamento agora estético. Aqui então a gente faz um planejamento digital do sorriso, a partir do DSD, do Digital Smile Design, cria-se as medidas dos dentes que a gente gostaria e a partir da técnica Skin, a gente então pega face de dentes naturais e replica para cima daquilo que a gente tinha. Então a gente cria ainda mais naturalidade com relação ao trabalho final. Esses são os provisórios que ele estavam em boca. Esses provisórios agora então eles são preparados, então a gente vai preparar eles de uma maneira também conservadora, logicamente tem coroas inteira, mas para poder aplicar essa nova face de dentes naturais, a gente precisa tirar uma fina camada de um provisório, para como se eu estivesse refinando um dente provisório, para que a gente então possa cair nesses processos de escaneamento e de cópia a partir de imagens tridimensionais, a partir dessa tecnologia de escaneamento intraoral. Tá? Então a gente já mudou, se a gente voltar aqui um pouquinho a imagem, já tem um formato de um provisório já diferente, ó, com características naturais, com ângulos e curvaturas, já de dentes naturais e ainda acaba sendo aqui um dente provisório. Estando em boca, estando aprovado pelo paciente, a gente também estando de acordo com o posicionamento, o tamanho e tal, a gente então vai para um processo de escaneamento intraoral. Então essa imagem aqui é uma cópia que eu tirei da tela do computador, de um escaneamento que foi feito em boca. Essa imagem é um vídeo e desse vídeo então o sistema cria uma imagem tridimensional que eu posso girar e tal em todos os sentidos. Aqui ela está estática, mas é a título por causa dessa imagem de uma fotografia. Internamente na boca a gente tem essa condição aqui, dentes preparados, implante, e aquele dente era um dente que ele já tinha, um dente com pino intracanal, um pino metálico, que há uma dificuldade grande de remoção, ou até mesmo um risco na hora da remoção de fraturar aquela raiz. Então, logicamente, a gente vai lá tentar reduzir ele um pouco mais, para diminuir um pouquinho mais do espaço dele, para que o material estético, a porcelana no caso aqui, mascare aquele fundo escurecido. Uma vista oclusal, então a gente faz aqui um isolamento. Esse fio aqui me auxilia e me possibilita um afastamento da gengiva, porque a gente sempre quer ter a sensação que o dente saia de dentro da gengiva. Hoje em dia em casa vocês podem perceber, talvez para quem faz uso talvez de uma prótese, ou às vezes o paciente chega até reclamando ao consultório que percebe que tem uma linha escurecida, ou que tem um degrau, ou que tem um espaço, é porque infelizmente há uma falha naquele local ali de uma desadaptação, ou logicamente em função já dos anos há uma retração gengival e uma exposição da raiz do dente que acaba com certeza comprometendo a parte estética. Então, esse tipo de afastamento ou esse tipo de visualização que vai me gerar, me dá sempre a possibilidade de fazer o dente saindo lá de dentro da gengiva com as características mais naturais possíveis. E, logicamente, a gente parte de novo aqui para um escaneamento, escaneia a boca, então, agora o formato que ele tem internamente, porque eu recém escaneei o formato que eu gostaria que tivesse no final. Então, isso aqui a gente passou um spray, a gente percebe aqui um afastamento bem legal, e essa aqui, de novo, passa a ser então a minha imagem tridimensional daquele local. Então, aquele mesmo spray que a gente colocou em boca me realça as imagens, tá? E me deixa elas mais nítidas. Então, aquela mesma imagem que vocês viram de uma foto da boca do paciente, essa aqui é uma imagem criada a partir de um sistema 3D. Então, o computador vai juntar essa imagem aqui junto com aquela minha imagem anterior da cópia que a gente fez aquele novo enceramento e vai me gerar propostas que eu já não preciso nem pensar muito aqui no resultado final. Por quê? Porque eu já testei isso tudo antes, o paciente já teve o aceite, o que a gente comentou já em programas talvez anteriores com vocês. Antigamente era sempre uma surpresa o resultado final. Hoje em dia, com esse tipo de tecnologia, é muito mais previsível.
o paciente também é muito mais participativo do seu tratamento e ele já avalia o resultado desse trabalho antes mesmo até de ter sido iniciado em boca e, logicamente, ele já tem uma expectativa já alcançada do seu tratamento, já nas fases de provisório e tal, porque agora a parte final do tratamento passa a ser, logicamente, uma consequência pela troca do material provisório por material definitivo, a porcelana. Aqui a gente vê a mescla dos dois, então no fundo lá vocês veem que tem como se fosse aquela cópia anterior e por cima então o computador faz essa junção das duas imagens e projeta o que eu gostaria que tivesse como resultado final. Aquela imagem escaneada também, ó, pela vista pelo céu da boca, então aqui facilmente a gente consegue delimitar as imagens e o próprio computador cria então esse formato e uma máquina fresadora com braços pequenos, com braços robóticos, vai fresar um bloco cerâmico com o formato do dente que eu gostaria naquele local. E aí me gera trabalhos assim, de porcelanas puras, de materiais altamente resistentes, não tem mais metal nenhum, tem infelizmente alguns metais na parte de baixo em função do que ele já tinha em boca, mas esses materiais, a sua própria consistência ou a sua própria translucidez, que é menor, e o material de cimentação que a gente pode utilizar, mascara totalmente aquele fundo. Então a gente acaba equalizando todas aquelas imagens, mesmo com fundo com dente natural ou com fundo metálico, fica no mesmo padrão. E logicamente eu passo a ter dentes extremamente estéticos. Às vezes, alguns casos que nem eu comentei, às vezes aparece aquela borda acinzentada, porque também tem uma coroa de metalo-cerâmica. Tem o metal por baixo e a porcelana por cima. E nesses casos aqui, é tudo feito de porcelana, tá? Então acaba tendo um trabalho muito mais estético, tá? Uma vista oclusal, a gente está indo então para a fase agora da finalização e da conclusão e cimentação. A gengiva tem que estar, logicamente, bem nessa condição. Então, olha que imagem bacana se a gente fosse imaginar aqui como provisório, é extremamente importante. Às vezes o paciente, mas tem que usar provisório, mas por quê e tal? Eu só vou ter um período curto de tempo, precisa usar? Precisa, porque ele vai me possibilitar esse tipo de situação aqui. Tanto sobre dente como sobre implante, a gente percebe aqui a característica de uma gengiva extremamente natural e sadia, tá? E esse formato aqui se criou, desse formato dessa gengiva aqui, só porque eu tinha um provisório. Então ele condiciona o mesmo formato do dente aqui, onde tem dente, com o mesmo formato onde eu tenho um implante, mas porque os volumes são muito menores, mas o formato do dente, logicamente, tem que ser o mesmo. Então, o provisório tem uma importância muito grande nessa fase do tratamento. Então, aqui a gente já instalou os do lado, ó, fazendo uma prova, e isoladamente aqui tem um implante. Tá? Então, assim, se a gente for imaginar esse contexto dessa gengiva aqui, é como se eu fosse imaginar que eu tivesse por baixo, ao invés do implante, uma raiz também de um dente natural. E a gente acaba instalando e passa a ter lá a mesma conformidade dos dois lados. Então, recém-instalado, a gente já pode fotografar e ver que a gengiva fica numa condição extremamente favorável. Sorriso do paciente, tá? Então, antes ele tinha de uma certa forma um sorriso reto, até pode dizer que invertido. Por que invertido? Porque o sorriso aqui dele, quando ele sorria, aparecia mais os caninos. Então, é como se eu tivesse um sorriso aqui invertido e não um sorriso que segue aqui a curvatura do seu lábio. Então, a gente acaba recuperando aqui muito do sorriso desse paciente, da parte estética. Logicamente, para chegar num resultado que nem esse, que há um aumento do tamanho dos dentes, se fazem alguns testes, porque não pode, logicamente, interferir nos dentes de baixo, não pode estar tendo contatos prematuros, tem que ficar confortável também por causa do apoio do lábio. Tem algumas situações que tornam aí esses resultados assim importantes com relação à parte final, mas extremamente de uma análise muito precisa de detalhes e de ajustes para que não gere traumas e nem desconforto para o próprio paciente. Pessoal, no trabalho de hoje a gente acabou mostrando para vocês algo que envolve grandes tratamentos da odontologia, como por exemplo as extrações, a implantodontia, os tratamentos reabilitadores com o sistema CAD/CAM CEREC, tudo no mesmo procedimento, tudo no mesmo paciente. Então a gente acabou hoje mesclando quase que todos os processos da odontologia num mesmo caso.